Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Os enfermeiros querem ser os primeiros a avaliar os doentes nos centros de saúde. A Ordem dos Médicos discorda e diz que os centros de saúde funcionam bem e não precisam de porteiros. Não podemos continuar a ser os profissionais das injeções e dos tratamentos. Esta afirmação marca a vontade dos enfermeiros em serem os pivôs nos centros de saúde. À semelhança do que já acontece nos centros hospitalares, com o procedimento da triagem, os enfermeiros querem agora implementar um novo projeto nos centros de saúde. Estes profissionais pretendem ser os primeiros a avaliar os doentes, de modo a encaminharem as situações que se justifiquem para médicos, nutricionistas, psicólogos ou enfermeiros de outras especialidades. A Ordem dos Médicos discorda desta ideia, afirmando que os centros de saúde funcionam bem tal como estão. Esta é uma reforma para ser concretizada em 3 anos, esperando-se que, até 2016, cada utente tenha um enfermeiro de família responsável pelo acompanhamento periódico das crianças e pelo apoio aos doentes crónicos. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Guilherme Pinto afirmou que o atraso da sua candidatura como independente se deve às suas ainda obrigações como autarca. Quanto à demissão dos vereadores, o presidente da Câmara de Matosinhos disse tratar-se apenas de um gesto solidário. No que diz respeito à recolha de assinaturas iniciada no sábado passado, afirma que esta vai continuar durante as próximas semanas nas restantes freguesias do concelho de Matosinhos, a fim de marcar a sua liderança nas próximas eleições autárquicas. Através de uma carta enviada no dia 8 de fevereiro ao secretário-geral do PS, o presidente da Câmara de Matosinhos pediu a sua desfiliação do partido, considerando ser um passo decisivo para uma eventual recandidatura ao cargo como independente. A Queima das Fitas do Porto começa já este sábado e termina a 12 de maio. Na madrugada de sábado para domingo, a queima começa com a presença de um dos cabeça de cartaz, Gabriel, o Pensador. Na segunda-feira, o cartaz encontra-se preenchido com as atuações de Block Party e Supernada. Vai ainda contar com a presença de vários artistas nacionais e internacionais, desde Kim Barreiros, Mónica Ferraz, Expensive Soul, a Knife Party and The Frederick. O bilhete semanal é de 56 €, já os ingressos diários custam 7,5 € para estudantes e 14 para não estudantes, valores que aumentam 50 cêntimos nas noites de quinta, sexta-feira e sábado. A Avenida dos Aliados foi o palco escolhido para várias manifestações no Dia do Trabalhador. Neste 1º de maio, milhares de pessoas gritaram: "Está na hora deste governo ir embora", e "No governo e em Belém não presta ninguém", protestando mudanças de política e de governo. O líder da União dos Sindicatos do Porto e membro da Comissão Executiva da CGTP, João Torres, defendeu que é com sindicatos mais fortes e com necessidade de lutar contra a política de direita que se conseguirá construir um Portugal com futuro. O PS acusou ontem a Câmara de Gaia de gastar recursos públicos para apoiar o candidato Luís Filipe Menezes ao Porto. O Partido Socialista considera lamentável o comportamento da autarquia e revelou denunciar esta atitude à Comissão Nacional de Eleições. A conselhia do PS Porto acusa a Câmara de Gaia de atacar Manuel Pizarro, promovendo anúncios pagos em jornais. Este ataque ao socialista acusa-o de faltar à verdade e ao rigor em todas as ocasiões. E é já amanhã que se realiza mais um Clube dos Pensadores. Esta edição tem como convidado João Semedo para nos falar melhor sobre como será então amanhã o Clube dos Pensadores. Tenho comigo Joaquim Jorge. Joaquim, boa tarde, obrigado pela sua presença. Mais um Clube dos Pensadores, desta vez com João Semedo. Qual será o tema deste Clube dos Pensadores?
Eu combinei com ele, eu acho importante, não passa, é uma coisa que me mete confusão, as propostas das pessoas, isto é, as propostas do PS, as propostas do Bloco de Esquerda, as propostas do PCP. Repare, eu vou falar aqui em 2 ou 3 propostas que penso que os cidadãos estão todos de acordo. O Bloco propõe a tributação do capital e cláusula de renegociação dos juros, isso é comum, o IRC progressivo e a regularização dos precários. É evidente que algumas não podem se aplicar ou não, mas o que é interessante é que eu falei com ele e ele vai propor mais 2 ou 3 coisas novas amanhã. Sabe que amanhã é sexta-feira, eu nunca faço debates à sexta-feira, portanto é verdadeiramente espetacular. Espero uma enchente, porque no outro dia, até para já, ninguém trabalha ao sábado ou só o comércio. Portanto, e depois casa cheia. Como sempre, repara, o Miguel Sousa Tavares estava aqui a falar consigo, com a Delfina, mais de 500 pessoas, não é? Às vezes a televisão vai, outras vezes não vai. Eu agradeço muito porque é assim, aquilo é feito fora de horas. Cada vez se fala mais da dificuldade de ter jornalistas e pessoas piquetes, não é? Aquilo é feito depois das 9h30, é preciso que se diga, não é às 6 para dar no telejornal das 8. Depois, há aqui outra coisa muito importante, o Bloco de Esquerda não aceitou negociar com a Troika, mas desta vez vai reunir com o Governo. E eu vou perguntar ao João Semedo o que é que ele vai dizer nessa reunião, o que é interessante. Acho uma pessoa afável, gosto. É médico, não é por ser médico, mas eu dou-me bem com médicos. É também candidato à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, juntamente com Catarina Mendes. Acha que de facto vai trazer... Não, Catarina Mendes é coordenadora com ela do Bloco de Esquerda. Sim, mas conjuntamente será também é? Candidata. Não sabia. Sabe uma coisa que eu agora me lembrei? Eu cometi um lapso, porque Sim. Quando faço os convites, em vez de convidar o João Semedo, devia convidar os dois. Mas passou-me completamente. Portanto, terei que de um dia convidar a Catarina. Também a Catarina. Pois. Acha que de facto vai enriquecer o Clube dos Pensadores, esta presença do João Semedo? Vai, eu tenho sempre cuidado, há de reparar, ele vive no Porto, espaços. Eu gosto de gente do Porto, eu sempre que posso ajudo a gente do Porto. Acho que vai ser um bom momento para o Bloco de Esquerda explicar que pode haver alternativa, agora que está disponível para fazer parte de um governo, e como. E já agora, gostaria de dizer, isto agora é um bocadinho de ironia, não acha curioso, depois de o Bloco de Esquerda ter simpatizantes que se lixa a Troika, que fizeram aquela balbúrdia com o Miguel Relvas, não era bom essa gente agora lá ir, em vez de berrar, propor coisas para o país? Porque, repare, eu gosto imenso de Portugal. Se eu começo a meter na cabeça que Portugal é realmente um país inexistente e que não vale a pena, quer dizer, nós temos... A política atual nem é esquerda, nem é direita, nem é neoliberal, nem comunista, nem socialista. É um momento. E um momento absolutamente dramático. Aliás, com as notícias de hoje, não é? Aliás, João Semedo responsabilizou precisamente o Presidente da República pela situação dramática em que vivem muitos portugueses. Vai certamente também abordar esta questão destas declarações de João Semedo. Eu não sei o que ele vai dizer, mas acho que isso deve falar do comportamento e a atitude do Presidente da República, porque o Presidente da República no 25 de Abril disse que estava com o Governo. O Governo agora vem com estes cortes e com toda esta panóplia de situações, que isto não é um corte, isto é uma motosserra, não é? Eu não sei onde é que isto vai parar, eu não sei se é possível. Existe também a possibilidade, e certamente amanhã também será uma das questões que o Joaquim Jorge irá falar certamente com João Semedo, existe a possibilidade do aumento da idade da reforma em Portugal. Será de facto algo que irá, digamos assim, ter consequências graves para o país, nomeadamente para os mais jovens? Eu posso lhe perguntar isso. Aliás, eu faço algumas perguntas, mas quem faz mais perguntas é a plateia, não é? Tenho 1 hora, o que é fantástico, não é? Portanto, eu começo o debate, apresento, já tenho o plano feito de apresentá-lo. Não podemos esquecer que o João Semedo é um ex-comunista. Portanto, tenho uma linha, mas eu gosto, são pessoas afáveis e... Em relação à idade da reforma, repare, lá fora em Espanha a idade da reforma vai aumentar de 65 para 67 anos em 17 anos líquidos. Eu passo a explicar, passa 65 meses e meio, 65 3 meses, 65 4 meses e meio. Portugal
A Alemanha vai passar para 67 anos, num período de mais ou menos de 20 anos. Sabe onde é que está a idade da reforma por inteiro dos alemães? Está em 65 anos e 2 meses ou 3. Em Portugal, já, para você receber a reforma toda, já está em 65 anos e 5 meses de desconto. Portanto, quer dizer, eu acho que isso pode acontecer, mas haver um período de transição alargado para não prejudicar quem está na praia. Quem é que está na praia? Eu. Tenho mais 55 anos. Perdão, tenho 55 anos. Mas uma pessoa como eu, é preciso, o caso da Delfina é mais nova, pode-se preparar para, eventualmente, lhe ser dito que não vai ter a idade da reforma aos 65 e que não vai receber o total. Se calhar até nem vai receber nada, não é? Por este andar. Eu acho que tem que haver aqui uma cláusula, é aquilo que eu chamo a cláusula de salvaguarda. O que é isso? É respeitar o contrato que eu tenho com o Estado, que foi desde os 21 anos fazer descontos, e agora diz, não, esses descontos não deram para nada. Não, quer dizer, isto é dramático, não é? Dizem, não há dinheiro, mas tem que haver. Tem que haver dinheiro para quem fez descontos. Não podem haver reformas de quem não fez descontos. De facto, os descontos foram feitos. Repara, há aqui outro problema também que eu concordo com o Governo, é que quando esteve lá o Marco António Costa chamou a atenção de uma coisa que eu fixei, também tenho que aprender no clube, é que há mais de 1 milhão de portugueses que nunca fizeram descontos e que têm a pensão de sobrevivência, que são 300 e tal euros, que no fundo 1 milhão dá 400 milhões de euros sempre. Tem que haver maneira de se arranjar um fundo de dinheiro para estas coisas, que financie isto, a segurança social. Uma maneira era fácil, era arranjar emprego, pagar-se menos subsídios de emprego e se empregasse jovens já faziam descontos. Mas pronto, não querem perceber isto. Esta medida irá possivelmente fomentar o desemprego? Claro, porque eu se trabalhar mais não dou lugar ao outro para entrar. Isto é evidente, mas eu acho que o Governo tem que infletir, mas eu não me parece que o Governo vai infletir e, portanto... Neste momento há cortes a fazer, não é? E, portanto, há certamente cortes? mais Mas como medidas. é que se pode... Repare, eu não sou de economia, eu sou grandes comentários, grandes comentadores, grandes intelectuais, master, doutoramentos. Não é preciso saber isto. Como é que é possível, em 3 anos, mudar uma política que veio errada durante 30, que vai fazer 40? 39. Fez agora, vai para 40. Não pode. Como é que é possível você ver o primeiro-ministro andar de carro e gente a passar fome? Isto não é populismo. Tem que se cortar em tudo que seja importante para dar... Isto é, a política atual é separar o essencial do acessório. O que é acessório? Tudo que seja despesas supérfluas. Tudo. T-U-T-O, tudo. Olha, sabe uma coisa? Não devia de haver campanha eleitoral. Não se devia ser permitido gastar dinheiro em campanhas eleitorais. Eu vou perguntar ao João Semedo se vai gastar muito dinheiro na sua campanha eleitoral. Quais serão, então, os financiamentos que ele tem disponível para a campanha eleitoral? Eu não sei, mas se eu no lugar dele, que ele é um homem inteligente, gastava dinheiro em redes sociais, sessões de esclarecimento, haver Repara, aqueles placas que a gente vê na rua com aqueles bonequinhos que parecem mais novos de 10, 15 anos, que estão todos com Photoshop. Isso gasta-se dinheiro até visualmente. Eu não sou obrigado a ver uma coisa que não quero. Todas as rotundas, gasta-se dinheiro, papel. Eu sei que dá emprego a essas pessoas, mas há outras coisas que se pode gastar dinheiro. Não sei. Também está previsto durante os próximos 3 anos a rescisão de contratos com 20 mil trabalhadores da função pública. Ótimo, vai ser espetacular. Estamos a falar de números bastante elevados. O Governo quer lá saber disso. Eles não estão desempregados. Se eles saírem do Governo, arranjam um emprego. Percebe? O problema é esse, não é? Sabe qual é o drama social de você estar à beira do seu filho ou um filho e querer pedir-lhe dinheiro para comer e não haver? As pessoas têm a noção disto. Não têm. As pessoas não querem saber disso. Um funcionário público de quadro de nomeação definitiva não tem subsídio de desemprego. Agora vem com uma indenização, mas não é indenização exatamente igual ao do privado. O privado vem, até agora a lei diz que deveria ser o máximo dos máximos, mas é 100 e tal mil euros.
O público, o máximo é 48.500 euros. Acha que uma pessoa, se vier com 15 mil ou 10 mil euros, dá para chegar até à idade da reforma? Não, não dá. Há pessoas que têm já descontos mais de 35 anos. O Governo tem que ver isto. Quais é que são as alternativas a isto, a estes casos? Era deixar vir as pessoas, já propus isso e já escrevi uma carta ao Primeiro-Ministro que agradeço que me respondeu. Estou aqui a dizer publicamente, é deixar ir as pessoas, ir indo reformar-se e não meter ninguém. Mas não, as pessoas reformam-se, metem pela porta do cavalo outros tantos. Por isso é que agora o Vítor Gaspar proibiu a contratação de funcionários públicos. Ou seja, essa é uma das alternativas que é a minha alternativa, é que tem menor dor, é deixar ir as pessoas indo e depois não mete. Depois tem que reformular onde as pessoas estão, mas tem que ser, não há outra hipótese. Disse que já tinha escrito uma carta ao Presidente da República? Não, ao Pedro Passos Coelho, qualquer pessoa pode fazer. E escrevi hoje outra, olha, quer que lhe diga, escrevi outra hoje ao Pedro Mota Soares, Ministro da Segurança Social. Ele respondeu-me em tempo real. O que é? Deu-se o subsídio de desemprego, quem tem desempregado recebeu aqueles 6%. Mas tinha-se dito que também era da doença. Porquê é que ainda não se recebeu da doença? E ele mandou para a diretora do Instituto de Segurança Social para me responder. Com conhecimento para ele. É sim, responder às pessoas. Respondeu-lhe logo. Mandei de manhã, respondeu-me há bocadinho. Quando vinha para aqui, fiquei contente. Ao menos respondeu. Toda a gente tem direito a um copo de água, a dar água e uma resposta, seja boa ou má. Muito bem. Joaquim, ficamos então aqui com estas ideias relativamente a esta questão dos cortes na função pública e também do aumento da reforma. E claro está, ficamos também com o Clube dos Pensadores amanhã, que tem como convidado João Semedo, do Bloco de Esquerda. Joaquim, obrigado pela sua presença. Voltamos a ver-nos para a semana. A Escola de Ensino Básico Manuel António Pina, em Gaia, foi inaugurada no fim de abril por Luís Filipe Menezes. O Presidente fez uma homenagem ao jornalista e escritor e até falou sobre uma possível reforma na educação. É uma escola de ensino básico como tantas outras, mas esta é especial porque tem o nome de Manuel António Pina, o escritor e jornalista do Porto e de Gaia, recentemente desaparecido. A escola que Oliveira do Douro vê nascer é constituída por 15 salas de ensino básico e 6 salas de jardim de infância e está dotada com outros equipamentos como polidesportivo, biblioteca e cantina. Um nome que é uma referência no concelho e que agora será imortalizado neste equipamento. Não faltarão no futuro professores e alunos a explicar quem era o Manuel António Pina. E o Manuel António Pina, no fundo, corporiza um pouco daquilo que eu, com muito pouca eloquência, aqui referi. Tudo aquilo que em nossa consciência está errado e, independentemente de não sermos os únicos donos da verdade, pode e deve ser questionado na altura própria, com frontalidade, com eloquência e com determinação. Eu penso que essa é a grande lição de vida no homem como Manuel António Pina. A escola básica representa um investimento superior a 4.600.000 euros. A inauguração da escola foi também a oportunidade para uma homenagem póstuma ao poeta e escritor que recebeu o Prémio Camões em 2011 e a medalha de cidadão honorário do município de Gaia em 2012. Nomes do cotidiano que a autarquia quer valorizar. Esse tipo de referências são muito importantes para a nossa própria autoestima e para ligar algo daquilo que é o nosso cotidiano, algo de concreto que tem a ver com pessoas que engrandecem a nossa comunidade no dia-a-dia. Daí me orgulho de ter a Avenida Eugênio de Andrade, a Avenida Jaime Isidoro, que ainda foi inaugurada por ele viva, ou a Avenida Daniel Serrão, ou a Avenida Ludgero Marques, ou a Escola Marcos dos Santos, ou agora a Escola Manuel António Pina. Ainda durante a inauguração, o Presidente da Autarquia aproveitou para lançar o mote para a reforma na educação, com a criação de comunidades locais de educação. Eu acho que a grande reforma que podíamos fazer na educação seria reduzir o Ministério da Educação a uma pequena loja do cidadão em Lisboa, algures em Lisboa, com 30 ou 40 funcionários. E depois
pegar naquilo que são as competências do Ministério da Educação e entregá-las às comunidades locais que se organizavam e que saberiam gerir, de acordo com regras nacionais estabelecidas por consenso democrático nos órgãos de soberania de primeira instância, saberiam governar o sistema educativo a nível local. Comunidades locais de educação. Quem melhor do que as pessoas aqui em Gaia sabem quem são os bons e os maus professores? Quem melhor do que os cidadãos que coabitam aqui com as escolas e os presidentes de junta, os autarcas, sabem quem são os bons e os piores diretores? Quem é que sabe melhor aquilo que, do ponto de vista curricular, para além daquilo que está estabilizado em termos nacionais e com que estamos todos de acordo, pode ser complementado de acordo a reforçar uma identidade local que favoreça o empreendedorismo, o acesso ao emprego, a afirmação da identidade? Bom, por que não ir por esse caminho? Criar com as comunidades locais de educação que tenham toda essa soberania. A ideia fica lançada e para o próximo ano letivo fica aqui gravado o nome de Manuel António Pina. Os arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes, autores do projeto do Centro Interpretativo da Afurada, foram reconhecidos com medalhas de mérito profissional Grau de Ouro da Câmara de Gaia. O equipamento faz parte do plano de pormenor da Afurada e já alavancou outros projetos, nomeadamente o Mercado e a Marina. O Centro Interpretativo do Património da Afurada é um sítio da memória da comunidade piscatória e foi inaugurado em março por Luís Filipe Menezes. Agora, o autarca homenageou os arquitetos responsáveis pelo projeto. Tem o simbolismo que tem de demonstrar um conjunto de sinais que nos parecem justos e corretos. Um reconhecimento simbólico para um projeto que já permitiu outros investimentos, como o Mercado e a Marina. Eu acho que este plano, que já mudou, ajudou a mudar algumas coisas na Afurada. Algumas coisas com reflexo concreto no cotidiano da vida das pessoas que aqui vivem. Este sítio da memória da Afurada foi apontado pelo Presidente da Câmara de Gaia como um sinal dos fatores civilizacionais que marcam o Porto. Luís Filipe Menezes foi mais longe e diz mesmo que na Afurada se contraria o cenário atual português. Eu atrever-me a dizer que nesta última década que a Afurada é um laboratório interessante, contraciclo, onde no momento de depressão, dificuldades sociais, desemprego no país, em que na Afurada, pelo menos de certeza, as coisas não pioraram. O equipamento contempla espaços de exposição permanente e temporários e vai ser dotado também com 3 núcleos museológicos. Ainda são muitas as lojas de discos de vinil abertas em Portugal. No Porto, a Louis Louis disponibiliza várias bandas e artistas neste formato, que fez sucesso nos anos 80. Comprar vinil ainda está na moda. Com a proliferação do formato CD durante a década de 90, as vendas de discos de vinil começaram a diminuir até quase desaparecerem. Criou-se à volta deste objeto um verdadeiro culto que incorpora o manusear e o contemplar da arte da capa, o colocar o vinil nos giradiscos ou ouvir os estalidos iniciais. Eu acho que o vinil tem uma coisa que um CD não tem nem nunca há de ter, que é, já é um objeto que não pode ser duplicado. Isto, tenho aqui um disco na mão, é um objeto único. O vinil é um disco de plástico, usualmente de cor preta, que registra informações de áudio gravadas através de microfissuras. Estas cavidades são microscópicas e fazem a agulha dos giradiscos vibrar e produzir música. Eu sou da geração de vinil, eu comecei a comprar discos em vinil, não existia CDs ainda, nos anos 80, e a minha coleção de discos, eu também tenho CDs, mas também nunca deixei de comprar vinil. Tal como Rui Quintela, muitos mais voltaram a interessar-se pelo vinil. Depois do declínio, poucos eram aqueles que compravam este produto. O nicho de mercado resumia-se a colecionadores e amantes da música. Mas agora os clientes aumentaram e as grandes rodelas negras voltaram a ter visibilidade comercial. Eu acho que o vinil, o ressurgimento que está a ter atualmente, baseia-se no decrescimento do CD novamente, da perda de interesse do CD como objeto. Muitas editoras voltaram a apostar neste suporte com história
e lançaram álbuns que durante muitos anos só estiveram disponíveis em CD. Acima de tudo, porque eu acredito piamente que, em termos de longevidade, eu acabo por usufruir mais tempo da música em vinil do que em CD. Existe um lado de fetichismo no vinil, algo que cativa pelo toque, pelo próprio aspecto do disco e pelo som. Além disso, se o vinil for bem cuidado, os dados ficam registados para sempre, ao contrário do CD. Eu, se tiver que apostar, acho que entre os CDs e o vinil, acho que são os CDs que vão desaparecer. Em pleno século XXI, o design do objeto tornou-se ainda mais apelativo. É até possível pegar na capa de um disco e colocá-lo na parede. Razões que levam muitas pessoas a trocar o computador e as aparelhagens pelos giradiscos. Reabilitar a custo zero edifícios do Centro Histórico da Invicta é a mais recente aposta de 2 arquitetos e de um engenheiro. Falamos do projeto Arrebita Porto. Estamos na Rua da Reboleira, a primeira rua histórica cujos edifícios vão ser reabilitados para arrebitar a cidade do Porto. José Paixão, arquiteto e um dos responsáveis desta iniciativa, mostra-nos um dos primeiros edifícios a ser restaurado e conta como tudo começou. A ideia surgiu no contexto de um concurso chamado FAS, Ideias de Origem Portuguesa, que foi um concurso promovido pela Fundação Gulbenkian e pela Fundação Talento, e que convocava a comunidade portuguesa na diáspora para participar mais ativamente na construção do nosso país. Eu já estava fora de Portugal há muitos anos e em equipa decidimos participar, apresentar uma solução inovadora que visasse combater o abandono dos centros das cidades, que era um problema que me afetava particularmente pelo contraste com a realidade que vivia e conhecia nos outros países. Reabilitar sem qualquer custo torna este desafio interessante. As partes envolvidas ficam a ganhar e as vantagens em melhorar o Centro Histórico do Porto, que atrai muitos visitantes ao longo do ano, são muitas. As diferentes partes envolvidas incluem jovens arquitetos e engenheiros internacionais que participam numa espécie de formação prática na concepção e execução das reabilitações. Um segundo eixo de colaboração que envolve empresas fornecedoras e consultoras do ramo da construção que dão os seus materiais e serviços a troco de benefícios fiscais e valorizando a sua própria empresa ao se associarem a um projeto de cariz social. E um terceiro eixo de colaboração que envolve os professores e formadores das universidades e centros técnicos. Ingrid, recém-licenciada em Arquitetura, veio da Noruega para ajudar o Arrebita Porto. Uma experiência desafiante e fundamental para o seu futuro como arquiteta. I heard about this project through a friend of mine who has been here on an Erasmus, and it seemed like a very interesting project. And as I'm just finished my studies, I wanted to start working and do something that could challenge what an architect normally does. Este projeto só agora começou, mas terão estes jovens dinâmicos vontade de ir mais além e arrebitar outros locais? Esta missão é uma tarefa herculeana, o trabalho é imenso e, portanto, o projeto Arrebita Porto pretende crescer e conseguir intervir no maior número de edifícios possíveis, que se inserem neste quadro de segmentos-alvos, não é? Que são os proprietários sem meios, por forma a criar um impacto real na cidade e, portanto, é um projeto com uma perspectiva de crescimento e de consolidação, sem um fim à vista, não é? A menos que a missão se viesse a concluir. Dinamizar e rentabilizar o mercado local e concluir com êxito o problema da degradação dos cascos velhos torna-se indispensável, tudo em prol da cidade do Porto. E ficamos agora com o tempo para amanhã. E no norte é esperado céu limpo, no resto do país céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 22 graus e uma mínima de 11. Em Lisboa, a máxima será de 24 graus e a mínima de 13. E em Faro, a máxima será de 22 graus e a mínima de 13. É tudo por hoje, já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.